um livro excelente. Será o nosso livro do nosso Clube do Livro agora, do mês de setembro. Muito gostoso de ler, assim, fácil, né, entendimento. É um resumo do que você pensa, uma pinceladazinha. Como é que é, Chico? A ideia inicial era falar sobre depressão, tá? Porque o meu conceito de depressão, na minha prática, no meu dia a dia, como eu passei por um processo depressivo, o meu conceito de depressão é assim, depressão é falta de energia, ponto. Para um administrador eu falo que depressão é uma concordata. É uma empresa que entra em concordata. O cara fala, não, eu não tenho vontade de sair, não posso gastar nada. Não tenho nada para gastar, não tenho energia vital para gastar. Você entende? E essa falta de energia vital dá os sintomas da depressão. Então a depressão não é uma doença, na minha opinião, é uma consequência. A mesma coisa que você vai no médico e ele fala, você vai e você fala, tá com frio e tal, e ele fala, olha, você tá... Qual é o meu diagnóstico, doutor? Ah, você tá com síndrome febril. Ai, que bom. E o que você vai tomar? Toda vez que aumentar a febre, você toma Novalgina. Ai, obrigado, doutor. Então você fica 10 anos tomando Novalgina para síndrome febril. Para mim isso é depressão, entendeu? E por que eu entendo que os remédios ajudam? Ajudam porque é o período que a pessoa tem de recuperação da energia. Né? A concordata, o cara fica lá, reestrutura a empresa, ela entra de novo. Então, se a pessoa não reestrutura a energia vital, ela continua em depressão, aumentando o remédio, só sintoma. Então, partindo dessa ideia, essa foi a minha ideia inicial. Dizer que depressão é falta de energia vital. Ponto, é cansaço, é fadiga. O corpo está com fraqueza. Mas aí investiga aonde? Fisicamente, eu falo aí. Quais são os aspectos físicos que você ganha e perde energia? Emocionalmente, eu falo aí, as mágoas, as feridas emocionais perdem energia. Mentalmente, os padrões mentais, padrões de crenças perdem energia. E espiritualmente, né? Você tem um encosto aí de te sugando as energias vitais, você vai entrar em depressão. Aí você faz uma terapia num centro espírita, por exemplo, numa igreja que te convier, faça a mudança espiritual e você se cura. Então precisa ver onde a pessoa está perdendo energia e como ela sobe energia vital. Ela cura a depressão. Doutor Rússio, o senhor estava falando de depressão, e aqui no seu livro tem uma parte que fala dos hormônios, Isso. que é uma parte não muito conhecida, né, pelas pessoas. Dá para dar uma pincelada nisso? Eu acho que o mais importante aí é o seguinte, vou fazer uma enquete agora, vamos ver depois como é que vai ser. Se você é principalmente mulher, e se você toma banho todo dia, você pode estar tendo um problema hormonal. As mulheres que tomam banho todo dia, aquelas que tomam banho de cachoeira ou não tomam banho todo dia, não tem esse problema. Mas as mulheres que estão tomando banho todo dia e que apresentam estados depressivos, aumento de peso. Você conhece alguma mulher que não está querendo emagrecer? Olha, poucas. Aí ela tem cabelo fraco que está caindo, a unha está fraca, a pele ressecada, problemas intestinais, desânimo, né? Falta de libido, falta de energia e toma banho, ela pode estar com distúrbio hormonal que não vai aparecer no exame de sangue. Olha que complicação que a gente tem. Eu gosto de falar isso aí porque é sério. Hoje nós temos uma epidemia de hipotiroidismo. Tiroide trabalhando menos. Isso é epidêmico. E por quê? Um dos motivos é a intoxicação por cloro. Pelo cloro? Cloro. O fato de tomar banho, você tem intoxicação por cloro. O cloro é da mesma família química do iodo. Então o cloro compete com o iodo, não permitindo que a tireoide absorva o suficiente de iodo para trabalhar bem. Então isso dá uma disfunção, não é uma doença, é uma disfunção, onde a tireoide trabalha menos. E isso tem me trazido muitas pessoas com problemas sérios, de depressão, de obesidade, de desânimo, de uma série de coisas. Só que vai o colega, ou psiquiatra, ou endocrinologista, ele, na conversa ele fala, você tem sintomas de hipotiroidismo, realmente. E quando pede os exames vêm normal, vêm normais os exames. Então ele fala, não é nada da tireoide. Deixando com que um papel seja mais importante do que a avaliação da pessoa. Isso é grave, eu preciso falar isso em todo lugar. Mas é um padrão, né? É um padrão. E a avaliação de normalidade do exame é uma estatística que tem sido discutido. Grupos e médicos discutem. Será que essa estatística está correta? Será que todo mundo está enquadrado? Então nós temos outro padrão de variação de normalidade.
Então eu tenho pessoas que me procuram, todo quadro clínico eu falo, olha, eu vou te fazer uma proposta. O papel está dizendo que você está normal, você não está, né? Não. Então eu vou lhe tratar mesmo com o exame estando normal. Tudo bem? A pessoa fala, tudo bem. Eu trato. É impressionante o resultado. O que seria? Aí você usa ortomolecular? Não, aí usa hormônios. Né? A gente usa hormônios bioidênticos, ortomolecular. Você fez uma diferença aqui no livro? Isso. Sobre hormônios sintéticos e bioidênticos. Isso. Os dois são sintéticos. Só que um é sintetizado com moléculas que são parecidas com as moléculas dos hormônios do nosso corpo. Outros são sintetizados com os hormônios idênticos, as moléculas idênticas do nosso hormônio. Né? Então, por exemplo, se você dizer assim, você casou com o teu marido é gêmeo, univitelíneo. Tá? Aí tem teu cunhado, que é bem... Aí o teu marido vai viajar. Serve ficar com o teu cunhado? Não é a mesma coisa. Então, hormônio bioidêntico, ele tem a estrutura molecular idêntica do corpo humano. Então, hoje, basicamente, essa revolução nas questões hormonais é tipo de hormônio bioidêntico, dose fisiológica, as doses são diferentes, e modo de aplicação. Né? Muitos são transdérmicos, pela pele. Então, a gente trata andropausa, menopausa. Jovens senhores, não que nem nós, né? Pessoa de idade, sim, né? Sim. Que tem problema aí, já de andropausa, com depressão, é muito importante, porque a testosterona, por exemplo, é o principal hormônio protetor do coração. Nos Estados Unidos, chega alguém infartando, eles dão uma injeção de testosterona no coração. Então, a testosterona, todo mundo pensa que a questão sexual é importante, mas o mais importante é a proteção cardíaca que a testosterona dá. Então, uma pessoa com 50 anos começa a ter sintomas de andropausa, e é diferente da menopausa, porque a mulher, ela está vindo com o hormônio e cai, desaparece, ela tem todos os sintomas, o homem não. O homem vai caindo devagarzinho, não vai percebendo. Nessa não percepção, ele vai tendo todos os sintomas da andropausa, vai ficando desprotegido para infartos, problemas cerebrais, vasculares, etc., e não percebe a diferença. Então a gente também precisa fazer essa... E olha, é impressionante a mudança de padrão. Agora, tomar cuidado com o tipo de hormônio que vão tomar, não é isso? Até porque você citou aqui no livro que na Grécia eles comiam testículo de carneiro, é isso? No começo os médicos pegavam, porque perceberam, né, que a produção... Mas hoje não é para ir no açougue fazer isso? Depende do carneiro. Né? Você precisa ver qual é o carneiro. Porque tem uns carneiros que nascem em Campinas, desculpa, um carneiro mais ou menos, então não vai resolver muito o problema. Né? Eu aconselho que tem coisa melhor. Então existe uma química, então vamos dizer assim, que é apropriada. Sim, um estudo bem profundo, sério, que está sendo atacado, porque toda a verdade passa por 3 fases, você sabe. Né? A primeira, ela é ridicularizada. Isso. A segunda, ela é violentamente atacada. Na terceira, ela é irremediavelmente aceita. Vai acontecer isso com essa medicina nova do envelhecimento. Você trabalha aqui também um aspecto em comum, né, nos meios acadêmicos, que é a energia, a espiritualidade dos ambientes, tratamento. Para as pessoas assim que estão passando por um processo de transformação, buscando a saúde, a visualização, meditação, oração, auxilia? Você entra numa casa que tem um escape de gás de cozinha, está aberto lá. Se você ficar ali, sem fazer nada, o que pode acontecer? A pessoa pode morrer, intoxicada pelo gás. O gás é visível? Não é visível, mas pode ser sentido. Dr. Sheldrake, Rupert Sheldrake, um biólogo inglês, ele trouxe para a gente uma coisa que o Espiritismo fala de uma maneira bem tranquila, que são os campos morfogenéticos, né? Os campos vibratórios. Só que ele fala numa linha científica, eu gosto mesmo, porque, né? Então, os campos de energia nos ambientes. Aqui, por exemplo, aqui você tem o teu instituto. Você tem o teu pensamento, as tuas palavras, as tuas atitudes. Isso cria energia. Essa energia está aqui. A pessoa sensível vai sentir. Agora, se vier alguém aqui e tiver um conflito, uma briga, vai ficar essa energia também. Então nós nos contaminamos. Por isso que eu cito no livro um paralelo do Dr. Semmelweis. Semmelweis foi um médico há 150 anos atrás, mais ou menos, na Europa, onde ele era diretor de um instituto de obstetrícia. Então os médicos faziam os partos lá num mini hospital e, uma ala paralela, as freiras faziam partos. E cada 20 mulheres que davam à luz para os médicos, às vezes 14, 12 mulheres tinham infecção
grave, vindo a falecer. Para as freiras que faziam os partos, eram 2, 3 mulheres. Então o doutor Semmelweis, observador, aberto, mente aberta, como você, por exemplo, mente aberta, começou a falar, deve ter alguma coisa diferente que elas fazem. E começou a observar que, naquela época, o status do médico era quanto mais sujo. Então o médico estava lá vendo um cadáver, morreu, ele foi lá, os médicos tudo conversando, abrindo com a mão, abrindo a barriga, mexendo nas vísceras. Olha, vai nascer. Eles iam deste jeito, desta maneira, fazer o parto. Por quê? Não se conhecia micro-organismo, não se conhecia bactéria, vírus. Então não precisava fazer nada. Eles iam lá e faziam os partos daquele jeito. Sem luva, sem nada. As freiras tinham uma atitude religiosa. A atitude delas qual era? Lavar as mãos e colocar um avental branco em função de Nossa Senhora. É uma coisa religiosa, que era ridicularizada pelos médicos. O Dr. Semmelweis não sabia porquê, mas ele falou, não, vamos fazer a mesma coisa. Pegou os médicos dele, colocou lá, falou, agora todo mundo lava a mão, põe uma roupa e põe a mão no álcool. O índice de mortalidade baixou igual delas, de cada 22, 3, né? Porque não tinha luva, etc. e tal. O Dr. Semmelweis fez um trabalho, um fato, levou para a equipe médica de Viena, agregou e falou, estou aqui com um resultado, eu não sei porquê, mas lavar as mãos e pôr o avental diminui morte, morre mesmo, as nossas filhas, as nossas irmãs morrem mesmo. Isso é fato, está aqui. Sabe o que aconteceu? Eu li. Você leu, né? Os médicos, o grupo de médicos de Viena expulsou da sociedade médica Semmelweis, dizendo que ele era um maluco. Por quê? O status, a crença de sujeira, de status, era mais forte que o fato. Imagine se eu for hoje num grande hospital de São Paulo e fazer a seguinte proposta. Olha, eu tenho percebido que alguns pacientes saem da cirurgia contaminados energeticamente, vibratoriamente. Porque eu estou dizendo que existem vibriões mentais, bactérias mentais. Uma pessoa que passou um sofrimento numa sala de parto, ou pode ter desencarnado, morrido, ficou impregnado ali de uma sujidade energética. Então eu proponho que faça equipes que venham aqui fazer limpeza vibratória nas salas de parto. O que você acha que vai acontecer comigo se eu fizer essa proposta? Vão falar, doutor Rubens, claro, cara, vão levar, amarrar. Então é isso que eu falo. Então nós ainda não temos microscópios para ver as contaminações mentais. Então, mas esse trabalho de falar, eu acho que faz parte de um processo, como você disse, né? Ô Rubens, teria assunto, como sempre, quando você vem no programa, eu falo, puxa, a gente ficaria aqui horas conversando, espero que você volte, talvez até de uma forma mais contínua aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho, pela doutora Joeli, parabéns pela filha que está vindo aí, né? Como é que chama mesmo? Lara, parabéns, que Deus dê muita saúde, viu? E paz a vocês, merecem. E parabéns pelo livro, né? Que seja o primeiro de uma vasta safra aí, você tem muito potencial para isso. E olha, eu lembro sempre lá daquele cantor, da sua época, não da minha, o Erasmo Carlos. Lembra? Mais ou menos. Você viu eu não sei se eu não lembro por causa que não era da minha idade, é porque eu estou com problema de memória. Porque falem mal, mas falem de mim? Não é verdade? Se fala mal porque está incomodando, e a gente sabe que existe muita vaidade no meio acadêmico, né? O orgulho ainda é muito forte no ser humano, então que seja compreensível. E você mesmo fala aqui que quando a gente não liga para a crítica, né? Devolve, deixa quieto, então... É isso mesmo. Parabéns, Gil. Muito obrigado pela presença. Se tiver uma mensagem que você quer deixar para os nossos amigos. Acredite em você, né? Porque nós estamos vivendo um momento fantástico do planeta, nunca vimos tão bem, onde a nossa crença vai materializar. A física quântica explica, onde você coloca o teu pensamento, onde você coloca a tua força, você materializa. Cuidado onde você coloca essa força. Muito bem, obrigado, viu? Obrigado, eu. E quiser entrar em contato com o Dr. Rubens, nós já colocamos aí no decorrer do programa o site, colocamos novamente agora, pode pedir suas informações. O livro Saúde Mais Saudável, pela editora Inteliter, uma excelente edição, muito boa, você encontra em todas as livrarias, está logo na frente o livro, e quem quiser fazer parte do nosso Clube do Livro, vai recebê-lo na sua casa. Informações pelo site pazian.com.br. Muito obrigado, esse programa daqui uns 2, 3 dias vai estar no nosso site e no YouTube para você assistir novamente. Fique com Deus e até a semana que vem. Obrigado.